Alerta Entrevista. Alerta Entrevista. Ô Gabriel, vou começar perguntando para você o seguinte: qual é a importância das redes sociais hoje para um político? Olha, eu acredito que tudo nessa vida evolui. Você hoje pede comida pelo celular, se transporta pelo celular, e acho que o próprio celular, as mídias sociais, a internet permitem que um representante do povo fique mais próximo do povo. Antigamente era difícil, Sim. às vezes, acessar um político. Hoje, uma pessoa que quer falar comigo pode mandar um tweet lá no Twitter, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar outra mensagem pelo Facebook. A gente tem um aplicativo que se chama Meu Vereador. Hoje quem baixa vê tudo que está sendo votado, quais são as minhas posições na votação, pode encaminhar problemas da cidade, marcar reunião, acompanhar o que a gente não gasta no nosso mandato. Enfim, e-mail, estamos aí à disposição de todo mundo. O Gabriel Azevedo é vereador, é uma pessoa pública, mas o Gabriel Azevedo também é uma pessoa privada, que tem as suas, a sua vida própria. Como é que você separa isso na vida social? Você, na rede social, você tem um Twitter só para os amigos, um WhatsApp só para os amigos, para a família, um Instagram? Como é que você faz? O seu é tudo junto? Comigo é tudo junto, misturado. É um Gabriel só. O Gabriel que tem a sua vida privada e o Gabriel que tem a sua vida pública. E eu acho importante, inclusive, que você não tenha dois personagens, que seja uma pessoa só, Claro. transparente, e conte para todo mundo quem você é. Eu acho que uma pessoa pública não sai e senta num bar e fala, não, aqui quem tá é a pessoa privada. Claro. Aqui quem tá na faculdade dando aula Sim. é a pessoa privada. Ou então aqui com o Sapia quem tá conversando é a pessoa privada. É uma só. Então nas mídias sociais também. O que obviamente pede que todo representante, toda pessoa pública use as suas mídias sociais com mais cuidado. Você já se arrependeu de alguma publicação que você fez? Falou, opa, essa foi demais, peguei pesado. Não, pesado uma vez, fiquei muito chateado com um político em Brasília, eu ainda era subsecretário de governo, sugeri que ele fizesse uma coisa negativa consigo próprio, depois de ser descoberto na corrupção, achei que passei do tom e apaguei. E uma outra que ficou famosa, estamos vendo tristemente agora a Catedral de Notre Dame em chamas. Sim. E eu gosto muito do patrimônio, de visitar esses lugares, e eu tive na Capela Sistina e não resisti, fiz uma foto sem flash, porque o flash prejudica. Disso. E aí acabei publicando e ganhei notícias aí, vereador faz foto na Capela Sistina. Foi mesmo, me recordo disso. Eu fico feliz porque enquanto tem político que, né, se descobre com 51 milhões de reais no apartamento. Cometeu um deslize. Você estava na igreja, quando chegarem na fila da discussão, quem é que são os políticos, seus pecados, falam, eu sou do selfie na igreja. Eu sou do selfie na igreja, pelo menos isso. Bom, para quem não sabe, o vereador está no primeiro mandato. Fui eleito em 2016 com 10.185 votos. 2016, eu costumo dizer aqui, não é meu amigo particular, nunca fui na casa dele, nunca fui na minha casa, mas eu sempre elogio que os vereadores, não só de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, de Nova Lima, qualquer lugar de Minas Gerais, que fazem um bom trabalho. E esse vereador faz. Não é populismo, não são atitudes, ele simplesmente mostra para os outros vereadores que você pode ser vereador sem as benesses que o vereador traz. Eu estava lendo a coluna agora do seu colega, do Matheus Simões. Sim. Falando sobre o dia do jazz, o que vai resolver o dia do jazz na vida do Belo Horizontino. Eu mesmo já disse aqui, logo quando lançaram, antes mesmo de votar, eu falei nada. Pois é, isso é Como uma é que você convive com isso? Com essas... Convivo bem porque é da democracia. Sim. Mas Matheus Simões é um amigão que eu tenho, um irmão na política, antes mesmo da gente ser vereador, e compartilho a visão dele. Ele inclusive cita que foi o único que votou contra, e ele está certo porque eu estava numa palestra em Stanford, fui convidado para mostrar justamente o nosso mandato e como é que a gente usa a internet para fazer política aqui. Mas veja que curioso, você falou da internet, todas as vezes que eu vou votar na Câmara, nós notificamos os nossos participantes, os eleitores, e eles opinam no projeto. Você faz uma espécie de uma pesquisa, democracia semidireta, todo mundo participa. Quem está fazendo isso é o Cajuru, senador pro Goiás também, né? Recomendei a ele que adote o nosso aplicativo, porque quando ele faz pelo Facebook, qualquer pessoa pode votar. Exatamente. E ele representa a unidade federativa de Goiás. Exatamente. Portanto, é só gente de Goiás que deveria votar e influenciar o voto dele. Mas, de qualquer forma, 5 vezes até hoje, Sapia, já me mudaram o voto. Interessante. E 2 delas são referentes à data comemorativa. Por quê? Explicar para as pessoas que estão nos escutando. O vereador faz lá um projeto de lei, quero criar o dia tal, data tal.
Nunca fiz nenhum. Dia do vovô. Dia do vovô. Tem, inclusive. Eu nunca fiz nenhum, Matheus nunca fez nenhum. E aí a gente ali no começo, né? É uma votação simbólica. Sim. Aquela famosa quem permanecer... foram contra, levanta. Isso. E aí para você não se indispor, você deixa, Fica porque sentado. mal nenhum faz. Só que aí eu vi que os meus eleitores, à medida em que cada votação ia chegando, a quantidade de gente que votava não ao projeto que cria uma data aumentava bastante, até o dia em que virou. Mais gente votou não do que sim. Sim. E depois começaram a votar não. Então eu adotei, a partir logo do início do mandato, que eu me postaria contra todos os projetos de lei de Porque data. tem um gasto, né, isso tudo, né? A Câmara não Um é barata, tempo. né? Ela tem um custo anual e eu acho que a cidade tem 1 bilhão de prioridades, né? A gente tem muita coisa para fazer e eu acho que ficar votando data por si não é um grande conquista para a cidade. Eu fiquei na Bahia trabalhando na Record e depois no SBT lá durante quase 7 anos, 6 anos e pouco. Moro lá em Salvador ainda, mas eu ouvi pela primeira vez uma expressão lá de um deputado que era oposição ao governador, na época o Jacques Wagner, dizendo que a Assembleia Legislativa era um puxadinho do governador. E eu tenho visto isso aqui na Câmara Municipal, que é um puxadinho do prefeito. Tudo que o prefeito manda para lá, aprova. Como é que tá esse relacionamento seu com o prefeito? Vocês são do mesmo partido ainda, né? O prefeito não saiu do PHS não, né? O PHS acabou, na verdade, né? O PHS, ele não atingiu a cláusula de barreira no ano passado e, portanto, está sendo incorporado pelo Podemos. Sim. E aí, agora, todos os filiados ao PHS estão liberados. De qualquer forma, eu me filiei lá com uma cláusula de independência. Eu me lembro então, disso. sempre fui, sempre me comportei com uma postura completamente independente. Se é bom para a cidade, eu sou a favor. Se é contra, eu sou contra. Você sabe que eu não converso com o prefeito desde a posse. Sim. A gente, né, muito amigo, participei da coordenação. Até a eleição, né? Sim, nós entramos em conflito justamente por conta da eleição na presidência da Câmara. Sim. Havia a vontade do Wellington Magalhães se transformar em presidente, eu era contrário a isso e contrário ao grupo que apoiava ele. Sim. E acho que estava certo, porque hoje esse vereador está de tornozeleira na canela, perdi um amigo, mas não perdi os princípios. E, infelizmente, nós paramos de conversar, mas tem uma postura que não é de oposição à cidade. Até hoje, a prefeitura encaminhou para a Câmara mais ou menos uns 50 projetos de lei. E eu já votei a favor mais vezes do que vice-líder dele. Não, de vice-líder. Vice-líder dele. Ou seja, se é bom para a cidade, eu sou a favor. Agora, quando o prefeito faz algo que eu discordo, aí eu vou ao contrário. Quando ele emite decreto querendo proibir do Uber, sendo que isso não é competência dele, vou na justiça, ingresso com mandado de segurança e acabo com essa farra. Quando eu acho que tem que criticar, por exemplo, agora a cidade está passando por uma crise terrível de dengue. Lá atrás, no começo do mandato, o prefeito disse que ia vacinar a cidade inteira. Onde é que estão essas vacinas? Outra coisa, a Pampulha está correndo risco de perder o título de patrimônio cultural da humanidade. Certo. Agora, no meio do ano, nada tem sido feito. Então, um papel de um vereador não é puxar saco do prefeito ou dizer amém para o que um prefeito quer. É representar a população de forma independente, votando a favor daquilo que ele acha que é positivo e votando contra do que ele acha negativo. A gente teve alguns fatos nas semanas passadas aí na Câmara de Vereadores que foi de envergonhar a casa. Tivemos a prisão de um vereador, um esquema de rachadinha, depois tivemos outra prisão também de um outro esquema, que estaria sendo feito por um outro vereador, o vereador já foi solto, outro também, e as pessoas me perguntam na rua, por que é que os vereadores chamados do bem, ou os novos que estão aí despontando, aí eu cito você, cito o Matheus, eu tive conversando outro dia até com o Pedro, que é do PT, quer dizer, que seria de outro partido, mas são vereadores que você vê que são atuantes, que estão lá. Por que vocês não conseguem acabar com o salário desses vereadores que estão ou presos ou com tornozeleiro? O Wellington recebe até hoje o salário dele. Inclusive, você está citando o Pedro Patrus, fica aqui o meu elogio. O plano diretor que está em discussão na casa recebeu uma emenda de outro vereador que coloca o bairro de Santa Teresa num risco terrível, podendo ali construir prédio, verticalizar, acabar com aquela região. Pedro foi agora na Câmara pedir um pedido de esclarecimento numa comissão e a comissão negou. Negou? Ou seja, assim, você fica imaginando, será que essas pessoas não conseguem entender a importância do bairro de Santa Teresa? E aí você me pergunta, por que é tão difícil diminuir os privilégios ou alguns problemas da Câmara? É porque tudo na Câmara, no sentido de regimento interno, diz respeito à mesa diretora.
ou seja, presidente, vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo, terceiro. São 6 vereadores que cuidam disso. Então, na minha visão, um vereador que está preso, receber salário da população de Belo Horizonte é um escárnio, uma vergonha. E houve um processo de cassação, a gente precisava de 28 votos para E cassá-lo. não conseguiram. Foram 23. Eu votei, obviamente, para cassá-lo, mais 22 colegas, mas faltou. Eu acredito, Sapia, que agora... Até puxei a orelha do Pedro, que ele votou para não caçar. Nesse ponto eu também puxo a orelha dele, porque tanto... Eu puxei aqui quando teve a votação, sentido, né? Não faz o menor sentido. E eu acho que o que muda isso é a população prestar atenção no seu vereador. Nesse final de semana, Sapia, sabe que eu sou professor de Direito Constitucional, Sim. e muita gente quer entender melhor a política, como é que funcionam as coisas. Eu dei 2 aulas gratuitas na Câmara. Usei lá o plenário para ensinar a teoria geral do Estado, república, presidencialismo, parlamentarismo, contar o que é a nossa Constituição, os seus 250 artigos, 500 pessoas inscritas, plenário lotado de gente de tudo quanto é idade, aprendendo. E aí muita gente falava assim, pô, mas isso daí eu queria que fosse diferente. Eu perguntava, e quem é o seu deputado? Em quem você votou? Eu disse, não lembro, não votei, não quis. Tem muito isso. E para vereador é muito Também, parecido. né? Claro. Aí as pessoas ficam chateadas, poxa, isso não está acontecendo, tá um problema aqui, não resolve. Eu pergunto, e quem é o seu vereador? Aí muita gente fala, não, estou te adotando. Então beleza, agora estou adotado, passo a ser o seu vereador. Mas na próxima eleição, escolha. Não precisa ser necessariamente eu, mas faça uma escolha. E aí, como as pessoas não prestam muita atenção, há dentro da casa uma cultura de não prestar muita conta para fora. E às vezes, quando eu e o Matheus viemos aqui na rádio, falamos, Sim. algumas pessoas se incomodam, mas é porque nós temos prestado conta a um tipo de eleitorado, que é o nosso, que está muito atento, sobretudo na internet. Então, eu acredito que no caso do vereador que foi preso na semana passada, houve um cidadão, Mariel, que já pediu a cassação dele. A presidente está fazendo os trâmites como deve ser, respeitando a ordem, mas na primeira sessão de maio, dia 2, eu acho que já vamos ter o sorteio dos vereadores que vão ficar responsáveis pelo caso, e eu posso lhe afirmar que desta vez esse vereador deve ser cassado. E no caso do Wellington, consegue se reabrir novamente? Eu acho que a possibilidade existe de um outro processo de cassação, porque há fatos novos contra ele, e dessa vez, Sapia, muitos daqueles vereadores que votaram pela manutenção do mandato dele, talvez mudem de ideia. Opinião. Inclusive, vários daqueles que votaram para não cassá-lo já conversaram comigo e falaram que numa segunda votação tiram o mandato dele. Olha, o que é óbvio, né? Muitas coisas que não acontecem na Câmara Municipal, muitas vezes até os vereadores reclamam até para mim, vocês não citam isso, coisas boas que acontecem, tal, só citam coisas ruins. Entrevistei o vereador Pedro, semana passada, me fugiu agora, do Podemos até. Pedro Bueno. Entrevistei o vereador Pedro Bueno aqui, o Pedro Bueno falou, mas vocês só anunciam essas coisas, não anunciam as coisas boas. Eu não, anuncio as coisas boas também. Então aqui, o vereador, eu estou fazendo campanha para ele, não é nem campanha, mas ele é um dos poucos vereadores que não utiliza os carros da Câmara, não é? Eu acho que a imprensa faria um bom serviço para a população, mostrando quanto custa a Câmara e quanto custa cada vereador. Então, nessa questão dos benefícios, cada vereador tem direito a 2 carros com motorista. Sim. Eu acho isso, com todo respeito a quem usa, um completo absurdo. E não uso 2 carros motoristas, você sabe que eu uso bicicleta, Uber, táxi, ônibus, o que for necessário, carona, mas 2 carros com motorista, para mim é um absurdo. Segundo, é celular oficial, computador oficial, verba paletó de 15 mil. Os correios foram cortados, mas era R$6.000 por mês de correio. Se manda mais carta, né? Bom, eu pelo menos não sou Papai Noel. Segundo, uma coisa que eu também acho que pode acabar é a ideia de que cada vereador tem à sua disposição muito recurso para contratar pessoas, né? E mais 2 servidores da prefeitura à sua disposição. Eu não uso esses 2 servidores. Tenho uma equipe de 8 pessoas, faço questão de remunerá-los bem, porque são pessoas que trabalham bastante ali, mas não acho que eu precisava de 22 pessoas trabalhando comigo no gabinete. Pode ser até 22 pessoas, né? Até 22 pessoas, incluídas as duas. As duas que a prefeitura cede. Isso. E aí eu acho que à medida em que as pessoas vão conhecendo todos esses gastos que um vereador pode ter e entendendo que para mudar isso não basta eu, o Gabriel, chegar lá e falar, olha, vamos mudar, porque é a mesa diretora que propõe isso, você, na próxima eleição, pergunta ao seu candidato. Eu fiz essa pergunta porque acabou a TV Câmara, né?
Acabou e que bom que acabou. Certo. Né? Quanto custava a TV Câmara para os corpos, você lembra? Uns 30 milhões. 30 milhões assim, por ano. Por ano, Tá. Esses 30 milhões por ano, eu sou contra, não vai me matar aqui, mas eu sou contra a verba pública para a imprensa. Aproveitar para desejar um feliz aniversário, aniversário do Heron. Tá, hoje ele deve estar ouvindo hoje, da 27 anos, né? 27 de Sada, né? Gosto muito do Heron. Eu também. Eu tenho aqui essa definição minha de verba pública, porque é o seguinte: se você concede uma concessão pública, o governo, para uma empresa, essa empresa vai ganhar dinheiro. Você ainda vai pagar para essa empresa por dinheiro? Você veja a notícia do dia, que no governo atual do Bolsonaro, que sempre criticou essas medidas de publicidade na imprensa, o gasto de uma rede de televisão aumentou em 63% na publicidade. Foi. E, coincidentemente, é uma rede de televisão que é muito simpática ao presidente. Exatamente. Então a gente fica pensando, né? E eu acho que, por exemplo, eu te digo, eu fico feliz de você me chamar aqui, mas você sabe que já ocorreu casos, né? Inclusive aqui no jornal, sou convidado do jornal O Tempo para ser colunista todas as sextas-feiras, e um poder público municipal ficou bravo, porque eu não sou algum vereador que está sempre puxando o saco, posso vez ou outra criticar, e por ter patrocínio, quis exigir. Mas ainda bem que nós estamos aqui no jornal O Tempo, né, na Rádio Super, que não tem nenhum compromisso com tirania e tem muito compromisso com democracia. Mas não é o caso de todos os veículos de imprensa. Olha, o nosso tempo está acabando, não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Eleições no ano que vem. Fala-se muito o seu nome para prefeito de Belo Horizonte. Você é candidato? Você sabe que o TRE não me permite dizer se eu sou candidato ou não agora. Pré-candidato, você pode falar. E eu fico muito feliz toda vez que o meu nome é lembrado. Hoje nós estamos com 12 partidos com convite para que eu seja candidato, e eu acho que tudo tem sua hora certa. Então, por enquanto, a minha meta é continuar como vereador de Belo Horizonte até o ano que vem, cumprindo tudo aquilo que eu prometi em campanha. Eu acho isso importante para a população. Em 2016, todo mundo se elegeu com algumas propostas, e é fundamental que você cumpra essas propostas. Das 31 que eu prometi, mais de 20 já estão cumpridas ou em processo de cumprimento, e outras também sendo iniciadas. Porque isso é respeito à população. Então, todas as vezes que eu for pleitear um cargo, vai ser com esse estilo, com caráter, com coerência e com coragem. Para incomodar, às vezes a gente incomoda mesmo. Incomoda quem está fazendo as coisas erradas para fazer diferente, fazer Ricardo diferença. Correia, pode incluir ele na próxima pesquisa, viu? De prefeito de Belo Horizonte. Eu queria aproveitar mais um minutinho do seu tempo. Eu tô com o Lucas Ragazzi lá em Brasília. Eu pedi para você colocar o fone aí. Tô aqui com porque o fone. Lucas tem uma informação que eu acabei de citar aqui, que é essa questão da não participação do governo do estado de Minas Gerais nessa reunião que aconteceu em Brasília no Senado para a criação da região metropolitana de Brasília, onde alguns municípios mineiros iriam se beneficiar. E o Lucas traz as informações pra gente. Ô Lucas, boa tarde. Boa tarde, Sapia. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. É isso mesmo, Sapia. Mais uma vez, o governo de Minas não enviou nenhum representante nessa discussão no Senado, que discute aí a criação da região metropolitana do Distrito Federal, em que algumas cidades ali fronteiriças, não só de Minas, como de Goiás, passariam a receber uma verba por pertencerem a essa região que circula ali. Brasília seria uma certa forma de estímulo também até para o transporte que leva cargas, que transporta muitas pessoas até a capital federal. No final de março, na primeira audiência pública para tratar sobre essa questão, os prefeitos mineiros de 6 municípios aqui do estado estiveram todos presentes, mas ficaram irritados, ficaram revoltados por não haver nenhum membro, né, do governo estadual para essa discussão. Na última sexta-feira no Senado também, novamente, nenhum membro do governo lá para discutir isso. A gente lembra que o governo de Goiás, o governo do Mato Grosso, o governo da Bahia, ali que tem municípios que vão fazer parte dessa região metropolitana, enviaram inclusive secretários de Estado para essa discussão. E, Sapia, para falar a verdade, a grande questão dessa discussão, que vale a pena ser tratado, é que a criação dessa região metropolitana pode acarretar na criação de um fundo de investimento que pode chegar até 14 bilhões de reais. E na situação Então, que estão os municípios, né? Seria ótimo. É de muito interesse, né? É de muito interesse aos municípios, e a gente lembra também que aqui em Brasília tem o escritório de representação do governo de Minas na capital,
que sempre foi muito utilizado nos últimos governos, até hoje, a gente está no dia 15 de abril, até hoje não foi apontado pelo governo de Minas ninguém para ficar responsável por esse escritório. Por enquanto, o escritório está sendo utilizado ali para os carros oficiais transportarem o governador e os secretários e assessores aqui pela capital, Sapia. Tá certo, Lucas, obrigado. E eu vou perguntar aqui para o vereador Gabriel. No início aqui você já disse, quer dizer, não é segredo para ninguém que você não conversa com o prefeito Calil logo desde o início do mandato. Você conversa com o governador Zema? Converso, inclusive a gente se encontrou no evento em Stanford e eu cumprimentei, a gente conversou, inclusive eu cobrei, porque eu faço parte da CPI, das barragens que estão ameaçando o abastecimento de água em Belo Horizonte. E, infelizmente, o crime de Brumadinho impediu 30% de captação da água de Belo Horizonte e 50% da região metropolitana no Rio Paraupeba. Se o governo do estado não fizer uma obra urgente para captar água num ponto mais acima do acidente, em 20 meses, menos do que isso talvez, se as chuvas não vierem, pior ainda, a gente fica sem água. Então, tive a oportunidade de conversar com ele lá e cobro. E eu acho, fica aí a cobrança também para que o governo envie um representante para a criação dessa região metropolitana. Ainda ontem na aula eu explicava para as pessoas o que é federação e como a Federação Brasileira não funciona bem. Sim. Uma das únicas funções da unidade federativa, né, Minas, São Paulo, Goiás, é a criação da região metropolitana para resolver problemas de cidades conjuntas de forma comum. E isso vai ajudar muito uma população específica de Minas Gerais ali no Triângulo. Inclusive aqui em Minas, o papel do governo estadual no fomento da região metropolitana de Belo Horizonte seria muito bem-vindo, porque nós temos problemas comuns como esse da água que pode faltar, do transporte, da mobilidade urbana, e que se a gente tivesse um governo ainda mais presente, com certeza alguns problemas seriam melhor resolvidos. Você acredita que o metrô sai agora? Olha, eu tenho quase a exata. Não, eu tenho idade do metrô. Né? O metrô nasce em 1986 em Belo Horizonte. Eu tenho 33 anos recém-completados. E a última expansão do metrô foi em 2002, no governo Fernando Henrique. Sim. Acompanho essa questão profundamente, porque Sapia, muita gente cobra da gente, né? Claro. Vereador, eu quero o metrô. Aí você explica que o metrô, apesar de estar em Belo Horizonte, é da CBTU. É federal do e nem federal. escritório eles têm aqui, né? Tem o escritório da CBTU. Isso Mas é o dinheiro vai todo para lá, né? Pro Rio de Janeiro. Mas sabe quantos funcionários tem aqui? Mais de 1.000. Você tá brincando? Vocês precisam fazer uma matéria mostrando a CBTU aqui em Belo Horizonte. Porque o dinheiro vai todo pro Rio de Janeiro. É um problema gravíssimo. A CBTU. Não, vai pro Nordeste. Ela cuida de 5 metrôs lá no Nordeste. Sim. Vai tudo para lá. Não temos expansão aqui desde 2002 e eu já escutei todo tipo de promessa. Na verdade, não tem que prometer, tem que pegar o dinheirinho e transferir. Não só o dinheiro, como a responsabilidade, porque a Metrominas está criada desde 2006, esse metrô tem que ser estadual, com parceria público-privada, para ele poder existir. Foi o que aconteceu na Bahia. Lá ficou parado muitos anos também. Eu queria que você ouvisse a coluna do Ricardo Corrêa, que tem tudo a ver com uma declaração que você já deu também. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. A proposta que amplia os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para 6 anos traz um debate que não é tão exato como se pode imaginar inicialmente. Há argumentos razoáveis, tanto entre os que defendem a PEC, quanto entre aqueles que rejeitam a medida. Do lado dos que defendem a extensão dos mandatos, há primeiro a defesa da economia aos cofres públicos. De fato, eleições custam muito caro e demandam um esforço financeiro tremendo a cada 2 anos. Além disso, paralisam diversas ações de governo para que não haja benefício daqueles que estão no cargo, ou são apoiados pelos que estão com eles. Também é um fato que as discussões no parlamento ficam inviabilizadas e que isso quebra o ritmo de trabalho no Congresso, nas assembleias e nas câmaras pelo país. Tudo isso é razão suficiente para que se defenda que o país una seus pleitos em apenas um a cada 4 anos. Mas os efeitos colaterais da medida também são amplos. O primeiro deles é o fato de que as eleições presidenciais, normalmente quentes e polarizadas, contribuam para ofuscar a atenção do eleitor quanto às disputas municipais. Se hoje as pessoas já não se lembram em quais deputados e vereadores votaram, imaginem uma eleição em que tenham que escolher um presidente, um governador, 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito e um vereador. Além disso, não parece ser justo com o eleitor dar a um governante 6 anos se o combinado nas urnas era que fossem apenas 4. De toda forma, parece-me importante dizer que, independente de que lado você está nessa história, a aprovação dessa medida por um Congresso recheado de pretensos candidatos a prefeituras em todo o país é extremamente difícil. Ademais, é comum que um deputado dispute a prefeitura com bastante conforto, sabendo que em caso de derrota tem lá seu cargo no Congresso ou na Assembleia, garantido por mais 2 anos.
Se a mudança for aprovada, terão que ir para o tudo ou nada. Por qual razão os atuais congressistas vão querer aprovar essa medida que dificulta suas vidas? Ricardo Correia, para o Alerta Super. Acho que o Ricardo colocou bem as duas situações, né? Os prós e os contras. Eu também concordo com o Ricardo, tá, parece que foi a mesma opinião que o senhor colocou quando foi perguntado essa questão de que iria ofuscar o municipal, o pleito municipal, né? Se hoje já não lembro quem votou para vereador, e muitos não votam, imagina se for uma eleição desse, eu até cansei dele começar do presidente até o vereador ali. Você nem lembra. O primeiro ponto que eu coloco nessa situação é o ponto constitucional. Ou seja, você tem o artigo 60, parágrafo 4º, que determina as cláusulas pétreas da Constituição. Uma delas é o voto periódico, né? Que isso não pode mudar. Pense, todo mundo foi às urnas aqui em Belo Horizonte, elegeu 41 vereadores e um prefeito para 4 anos e de repente, opa, vamos ficar mais 6? Isso não faz sentido, isso é casuísmo, né? Mais 2, né? Pois é, não, vão ficar 6 em vez de 4 mais 2 anos, eu acho que não faz sentido. Mais uma dessas jabuticabas. E outra, eu defendo muito, você sabe que eu tô com uma dinâmica agora com algumas pessoas em Belo Horizonte, que elas leem livros e a gente se encontra nas praças para entender melhor a democracia. Eu vi até uma live sua numa das praças aí. Isso, a primeira foi na Praça do Papa, a segunda Raul Soares. Foi na Raul Soares. Isso, a próxima Segredo, mas a gente vai se encontrar com o seguinte livro, Democracia na América, do Tocqueville. E ele explica que na Federação Americana as coisas funcionam porque o poder surge na cidade, o poder é municipal. Sim. E aqui no Brasil, o poder geralmente está todo concentrado em Brasília. As pessoas não dão muita atenção ao município. Se a gente vai para uma eleição com candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual, o prefeito e o vereador, eles podem ficar em casa, porque, em geral, todo mundo presta atenção nesses assuntos nacionais. E outra, já tem uma confusão muito grande. As pessoas não sabem, em geral, o que é que faz um vereador, um deputado, um senador, um deputado federal. E é cada vez mais importante explicar isso. A eleição separada ajuda. E eu acho que o ponto que o Ricardo coloca, que realmente o governo vai sofrendo um soluço, uma interrupção por causa das eleições, pode ser depois aparado de uma maneira a fazer uma eleição mais barata, mais próxima, mais prática, que não interrompa tanto a vida pública. Mas juntar tudo num balaio só pode ser muito ruim para a nossa democracia. Tá certo. Agora são 4h29. Eu conversei aqui com o vereador Gabriel Azevedo, que ainda é do PHS ou do Podemos, não sabemos o nome, mas está com 12 convites aí para disputar a eleição no ano que vem, uma cadeira de prefeito. Eu, vereador, eu aposto na prefeitura, mas vamos ver como é que eu vou me sair nessa aposta aí. Vereador, Aposta parabéns. Comigo, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, seja sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Super, viu? Cara, que isso, eu agradeço o convite, lembro sempre os nossos ouvintes que podem baixar o aplicativo Meu Vereador, onde eles acompanham as votações da Câmara, mandam problemas da cidade, porque fazer política assim é fazer de um jeito diferente e fazer diferença. Valeu.